E aí galera, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Física Básica. Beleza, já estamos aqui na nossa quarta aula. E olha só galera, essa quarta aula eu nomeei de unidades, medição e precisão. Ok? Muito cuidado aqui. O que seriam as unidades? A gente viu que as grandezas elas têm unidades. Beleza? Elas têm unidades. Quando a gente fala de uma grandeza física, eu preciso falar das unidades, porque eu preciso falar do que eu estou falando. Eu preciso dizer o que eu estou falando. Quando eu tenho um vetor qualquer, esse vetor é uma entidade matemática. Ok? Para eu trazer para um sentido físico, eu preciso dar a unidade. Então, se eu tenho um vetor, o vetor tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala sobre vetor, e vetor é uma coisa da matemática. A gente aplica na física, existem infinitas aplicações, até pelas grandezas, quantidade de grandezas vetoriais, a gente faz decomposição de vetores e tudo mais, mas sabe que todas as grandezas têm uma unidade. Eu preciso saber do que eu estou falando. Se eu falo que meu peso é 50, você vai falar 50 o quê? 50 quilos. Se a gente pensa em um ser humano, a gente consegue imaginar que são 50 quilos, né? Mas saiba que todas as grandezas precisam de uma unidade. Se eu falo uma velocidade, eu preciso falar qual unidade que eu estou trabalhando. Se eu falo que eu estou a uma velocidade de 10, você vai perguntar 10 o quê? Ok? Eu preciso da unidade. Se são 10 km por hora, se dão os metros por segundo, faz muita diferença, percebe? Faz muita diferença. Beleza. E existe um sistema internacional que pegou essas unidades e colocou elas como unidades básicas, que formam todas as outras, vamos dizer assim. Ok? São unidades básicas e que você... para colocar isso num exercício, muitas das vezes é pedido o sistema, a unidade que esse sistema internacional ele mandou. Vamos dizer assim, uma convenção que utiliza essas unidades. Ok, para de falar e escreve. Ok, quais unidades básicas que nós temos? Vamos comigo aqui. Nós temos a unidade metro. Nós temos a unidade metro, nós temos a unidade segundo, beleza? Nós temos também a unidade quilograma, ok? Nós temos a unidade candela, nós temos a unidade mol, a unidade Kelvin e a unidade, qual que falta aí? Qual que eu esqueci? Ampere. Beleza. Essas unidades, elas são, conforme eu disse, convencionadas no Sistema Internacional de Medidas aqui. Beleza? Convencionado isso aqui nesse Sistema Internacional. Então, como o exercício fala assim, coloque a resposta no sistema internacional, ele está pedindo para você converter determinado valor que não está no sistema internacional, obviamente, fazer essa conversão para esse sistema internacional, dado por essas medidas, ok? Por enquanto é isso, segue aqui comigo. Metro, existe uma abreviação que é M. Segundo, existe uma abreviação que é S, quilograma. Existe uma abreviação que é KG, abreviação para candela, CD, mol, a gente trata como mol mesmo, beleza? Kelvin é K maiúsculo e ampere vai ser esse A maiúsculo. Agora vem comigo, metro é unidade de distância, segundo, tempo, quilograma, massa, candela, intensidade luminosa, a gente não usa isso nunca, mol, quantidade de matéria, Kelvin seria a temperatura e ampere seria a corrente elétrica. Ok? Quando a gente estudar análise dimensional, que eu pretendo fazer isso lá para o final do nosso curso, a gente vai perceber um pouco mais. Eu vou voltar nesse esquema aqui dado pelo SI, essas unidades básicas. Por que são 7? Porque dessas 7 criam-se as outras. A partir dessas 7 são criadas as outras. Ok? Ok, sem problema. Eu vou chamar a atenção de vocês aí para o seguinte: aqui a gente já tem um múltiplo
a gente já tem um múltiplo. E uma coisa importante nessa parte que eu reservei aqui para a gente falar sobre unidades é sobre os múltiplos das unidades. Às vezes, quando você tem 1000 metros, é mais fácil você falar que tem 1 quilômetro. E o que seria esse 1 km? Seria um múltiplo da unidade. Pegando o exemplo aqui de quilograma, a gente tem aqui esse prefixo quilo. Você sabe que grama é uma unidade padrão. Quilograma eu já estou no múltiplo da unidade. E aqui a gente vai estudar o que significa esse quilo, vamos dizer assim. Ok? Então assim, eu vou pegar o exemplo para metro. Posso pegar qualquer exemplo aqui. Vou pegar o exemplo para metro. Peguei o exemplo para metro. Metro eu vou ter como unidade padrão, certo? E aqui a gente vai trabalhar com potência de 10. Seria o nosso 10 elevado a 0. 10 elevado a 0. Seria 1, certo? 1 metro. 1 metro aqui seria 10 elevado a 0 metros. Se eu tivesse 10 metros, ou seja, 10 à primeira. Se eu tivesse 100 metros, ou seja, 10 ao quadrado. E se eu tivesse 1000 metros, 10 elevado ao cubo? Como que eu poderia, ao invés de falar 1000 metros, eu posso utilizar um prefixo. E aqui, eu botei metro ali para a gente só simplificar, tá, galera? A gente pode falar para grama, pode falar para qualquer coisa, E existe as outras também para baixo. 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e aqui 0,001 metro, que seja aqui ou qualquer outra coisa, beleza? A unidade aqui pouco importa, se é metro, se é grama, se é qualquer coisa, aqui o importante é você saber os prefixos desses múltiplos, ok? É essa a ideia, e eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ok, se eu tiver 1000 existe um prefixozinho ali que a gente taca e fala que é 1000 logo de cara. E você já pega aqui quilograma, porra, quilo, todo mundo sabe essa parada, né? Quilo significa 1000. Então, quilosegundos seriam 1000 segundos, 1 quilosegundo, 5 quilosegundos, 5000 segundos. Essa é a ideia, é uma abreviação que você tem. Ok? Para 100. 100 é uma que a gente não utiliza muito, mas existe, que é o hecto. Hecto com H assim, hecto, beleza? Para 10, decâmetro. Ok? Aqui eu vou escrever, tá? Vou escrever para esse exemplo aqui, aí você faz a suposição para as outras. Eu acho válido, beleza? Olha só, aqui é quilômetro, ok? Aqui, hectômetro. Perceba aqui que a unidade fica lá no final, e aqui é o prefixo mesmo que a gente aprende em português. Decâmetro aqui, ó. Decâmetro, beleza? E agora para as unidades aqui decimais, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o decímetro. Sem problema. Aqui eu tenho o centímetro, beleza? E aqui eu tenho o milímetro. Tranquilo? Eu prefiro escrever aqui com você do que dar uma tabela logo, e aqui a gente vai conversando por aí. Então, sim, vamos supor, se você tem 5 decímetros, 5 decímetros é 5 vezes 10 a menos 1 metros. Se você tem 10 decâmetros, você tem 10 vezes 10 ao quadrado metros. Você pega esse prefixo e você transforma naquela potência de 10. Entendeu a ideia? É essa parada aí. Existem muitos múltiplos. Tem alguns que são mais famosos, né? E esses daqui são super famosos, você tem que saber mais o quilômetro e aqui o centímetro, milímetro, decímetro pouco utiliza. Assim, você percebe nos exercícios o que cai mais, assim, mas basicamente não demora muito para a gente decorar isso tudo aí. Existem outros, né? Você tem o 10 elevado a sexta, você tem o 10 elevado a nona, que também é famoso. Você tem aqui, por outro lado, o 10 elevado a menos 6. Você tem o 10 elevado a menos 9. E isso uma questão fala que determinada medida, determinado valor é mega. Posso botar em minúsculo aqui mesmo? Mega. Se eu estou em megawatts, se eu estou em mega ohms,
seria 10 a sexta ohms, seria 10 a sexta watts, ok? 10 elevado a nona seria giga. Se eu tenho uma determinada indústria que cria energia, sei lá, uma termoelétrica que tem tantos gigawatts, é 10 elevado a nona watts, ok? Isso aí? Bom, 10 a menos 6. 10 a menos 6 é o famoso micro, ok? E 10 elevado a menos 9 seria nano. Então, se você tem uma carga elétrica de 10 nanocoulombs, seria 10 vezes 10 a menos 9 coulombs. Perceba que esse 10 a menos 9, esse 10 ao cubo, não sei o que, serve para você retornar a sua medida inicial. Nesse caso é metro, pode ser coulomb, pode ser qualquer coisa. Então essas medidas são importantes nesse sentido, tá joia? Como que a gente faz uma conversão? Uma conversão possível seria uma regrinha de 3, ou a regrinha de 3 básica que você pode fazer, ok? Isso aí não tem muito mistério não, galera, é regrinha de 3 básica da matemática, tranquilo? Então se você tem, por exemplo, sei lá, 137 decímetros, né? Eu tenho 137 decímetros, ok? Aqui as medidas que você tem, eu posso falar que esse camarada aqui eu vou colocar como K, esse hecto aqui eu vou colocar como H, esse decâmetro eu vou colocar como DA. Olha só, hein? Olha só o bizu aqui, hein? Você coloca esses caras aqui antes. Então se você tem a unidade padrão aqui como M, se eu quero quilômetro, eu vou botar KM. Essa é a ideia. O prefixo vem antes aqui. Hectômetro, bota HM. Decâmetro, DAM. Feito. Decímetro aqui eu só coloco o Dzinho. Centímetro só coloco o C. E o milímetro eu só coloco o M. Eu só coloco o C e no milímetro eu só coloco o M. Beleza? O mega a gente costuma botar um M maiúsculo. O giga a gente coloca um G maiúsculo. O micro eu coloco uma letrinha grega chamada mu, que é desse formato, parece um Uzinho meio estilizado, e nano eu boto um Nzinho mesmo, beleza? Então se você tem aqui, ó, um exemplozinho aqui, só para não ficar barato, 13 microcoulombs, isso aqui vai ser igual a 13 vezes 10 elevado a menos 6, porque eu sei que micro significa 10 a menos 6, e o que? Coulombs, ó, retornei para a minha unidade padrão ali, vamos dizer. Beleza? Que não necessariamente é DSI, ok? Não necessariamente é DSI. Então, assim, a gente vai trabalhar esse tipo de coisa. A gente pode colocar fora do SI, não tem problema algum aqui, tá joia? Essas unidades aqui do SI, elas são muito importantes, tá joia? É muito importante a gente saber sobre essas unidades, você decorar essas unidades. A gente vai ver em análise dimensional essas unidades padrão, ok? Sem problema. E daí existem outras unidades que vão surgir, por exemplo, resistência elétrica, é ohms, né? Não está aqui no SI, ohms é uma unidade só, beleza? Eu não consigo formar outro tipo de resistência, ok? Aqui é que você pode arrumar outras, por exemplo, temperatura, existe em graus Celsius, então aqui a unidade do SI é Kelvin, então assim, você sempre tem que transformar para Kelvin, assim que o exercício pedir, né? Ok? Mais ou menos essa ideia. E aqui, olha só para não ficar barato aqui, galera, 137 decímetros cúbicos, decímetros, eu posso transformar isso aqui para qualquer coisa que eu queira dessa tabela. Eu quero saber quantos metros possui esse cara aqui. Então você pode fazer uma tabelinha aqui de regrinha de 3. Eu quero saber 137 decímetros é quantos metros, né? Quantos metros, sabendo que sei lá, posso falar que em um decímetro, eu quero saber que é quantos metros aqui, sabendo que um decímetro eu tenho quantos metros? Eu tenho 10 elevado a menos 1 metros, você olha ali na tabelinha. E aí você faz uma regrinha de 3 aqui, multiplica cruzado e você resolve o seu problema, beleza? Não vamos se atentar muito a isso aqui, beleza? Ok, existe uma conversão básica que você tem, que a gente usa muito em cinemática, que a gente vai ver, né? Quando a gente quer transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí se eu quiser de quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que dividir por 3
3,6. Por outro lado, se eu tenho metro por segundo e quero transformar para quilômetro por hora, eu preciso multiplicar por 3,6. E aqui surge de duas regrinhas de 3 aqui, não precisa se atentar muito a isso, a gente vai ver isso de novo em cinemática, tá joia? Então assim, basicamente a ideia das unidades que eu quero passar é isso, ok? A gente vai ver as unidades durante o curso, sem problema algum. Vamos lá, medição e precisão. O que isso é importante? Olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Na medição, tudo que você vai medir aqui na física, seja num laboratório, seja numa própria questão lá falando sobre isso, você tem que saber que a medição, o valor que eu vou te entregar, tem uma certa incerteza. A incerteza ela é dada a precisão associada à incerteza, ela é dada pelo equipamento. Então eu vou fazer uma medida, ela não é certa. Não existe uma medida correta, 100% correta. Existe uma medida que eu vou tratar como correta e valores em que eu posso aceitar isso aí. Ok? Quando você vai se pesar numa balança, você vai lá se pesar e dá 50,2, né? O seu peso, a sua massa, né, falando grosseiramente, sua massa, ela é exatamente 50,2? Ou será que essa balança ela pode te dar um valor um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo? Será que se você medir em várias balanças, vai dar sempre 50,2? Supondo que estão todas calibradas, né, vamos dizer assim. Então assim, existe uma incerteza associada a cada medida. E isso é dado pelo equipamento que você está consumindo ali, que você está usando, ok? Beleza. Equipamentos mais precisos vão te dar uma precisão maior. Eles são mais caros, ok? Se você vai... Imagina um pardal. Vamos pegar um exemplo do dia a dia aqui. Imagina que você está passando lá na avenida, lá com o seu carro, e aí um pardal vai lá e mede a sua velocidade. Deu 70,0. E aí um outro mediu 70,00. Eu te pergunto, qual que é mais preciso? Qual que é mais preciso? Se você responde que os dois são iguais, meu Deus, não pode, não faça isso comigo. Esse camarada daqui de baixo, ele é mais preciso, porque ele consegue te fornecer números mais precisos, menores ali, ok? Aqui está 70, mas vamos supor agora, né? Aqui eu queria chamar a atenção só para a quantidade de casas decimais, mas vamos supor agora que a sua medida aqui deu 70,2, ok? E aí, né? Eu me passei lá de novo e aí deu 70,24. Olha só, a sua medida, na verdade, ela não é 70,2 e pronto, cravado. Tanto é que eu medi agora com um instrumento mais preciso, mais caro, mas mais preciso, e deu 70,24. Então eu consigo me aproximar mais da velocidade exata que eu estava, mas eu não consigo chegar na velocidade exata. Por quê? Para eu chegar na velocidade exata, eu preciso de um instrumento para medir. E todo instrumento tem uma incerteza associada. Todo instrumento tem uma incerteza associada. As provas estão vindo cada vez mais com conceitos, então é importantíssimo você saber sobre esse tipo de precisão e saber que cada medição tem uma precisão associada, ok? A gente vai ter uma ideia de precisão quando eu falar de algarismo duvidoso na próxima aula, na aula 5, você pode ver lá depois, quando eu falar sobre algarismos significativos. Aí tem o algarismo duvidoso. O algarismo duvidoso, ele é sempre o último algarismo da sua medida. Então esse camarada aqui que eu medi, o 70,2, aqui esse 2, ele seria o cara que eu não sei exatamente, mas eu botei ali. Esse 4 aqui é a mesma coisa, eu não sei exatamente, mas eu botei ali. Por quê? Por que eu botei e por que eu coloquei? Olha só, vem comigo aqui. Se eu faço uma medida, eu fiz uma medida qualquer, de qualquer coisa, com um instrumento qualquer e tal. Eu não te falei a precisão, presta atenção nisso, eu não te falei a precisão dele, eu não falei para você a precisão. Você vai pegar a medida, vamos supor que você mediu o tamanho de alguma coisa e deu 7. Vem comigo aqui em cima aqui. Deu 7 metros. Aí medi, deu 7 metros, beleza. Se o instrumento não te deu a precisão
O instrumento, ele às vezes vem com essa precisão. O instrumento, ele fala assim, olha só, essa medida aqui é a medida mais ou menos tanto, e você tem que apresentar isso no seu resultado. É mais ou menos tanto. A gente vai ver isso aqui, calma. Se o instrumento, guarde isso, se o instrumento não apresentar a precisão, você supõe que é metade da sua menor medida. Aqui eu te apresentei 7 metros. Se eu te apresentei 7 metros, eu estou medindo metro em metro. Eu estou medindo metro em metro. E a metade de metro é meio metro. A metade de meio metro é meio, a metade de 1 metro é meio metro. Então você vai colocar aqui mais ou menos 0,5 metros. Esse camarada aqui que eu coloquei à direita, mais ou menos ali aquele troço, mais ou menos 0,5. Esse cara aqui é a sua incerteza. É a sua incerteza. E tem a ver com a precisão do seu equipamento. Por quê? Se eu falo para você que a medida deu 7 e você está fazendo um trabalho em laboratório, uma coisa que você vai publicar numa revista da área acadêmica, né? Você vai publicar um artigo e tal, você tem que associar sempre à precisão, beleza? A sua medida aqui 7, eu vou supor aqui que você mediu um X, né? Eu quero medir determinada coisa e deu 7 metros, beleza? Aí você tem essa incerteza associada, beleza? Significa que o seu resultado, na verdade aqui da sua medida, ele está variando entre 6,5 metros, perceba ali que eu peguei um sinal negativo, subtraí, e agora eu posso somar, é 7,5 metros. Significa que a sua medida está entre 6,5 e 7,5. Se eu apresentar para você a sua medida real, ela está entre esses dois valores. Se eu apresento para você 6,7 como resposta, ou 7,1, está dentro da tolerância. Outra palavrinha aí, olha só, medição, precisão, intolerância. Guarde isso tudo, galera. Está dentro dessa tolerância. Eu estou dentro desse limite permitido pela precisão do equipamento. Entendeu essa parada? Vamos lá. Agora você vai entender direitinho aqui o que seria mais preciso. Se agora eu utilizando um outro equipamento, talvez mais caro, né? Eu utilizar esse equipamento e medir 7,00 metros, olha só a diferença. E aí lembra aí que eu falei, a precisão, quando não está escrito em nenhum lugar, você assume que é mais ou menos a metade da sua menor medida. Aqui eu não estou medindo em metro em metro. Perceba que eu estou medindo em centímetro ou centímetro. Aqui, ó, 10 elevado a menos 2. Eu estou medindo de centímetro em centímetro. Olha a casa decimal onde eu estou aqui. Olha a casa decimal onde eu estou. A metade de 1 centímetro vai ser 0,005. E eu estou em metros. Ok? Agora faz a medida possível para esse cara aí. O que eu aceito? Onde está a tolerância desse cara? Vai ser 6. Vai ser 6,995 aqui. Menor ou igual a X. Menor ou igual a 7,005. Tudo em metro aqui, né? Tudo em metro aqui. Significa que a sua medida agora ela está entre esses dois valores. E eu falei para você anteriormente ali, se eu medir 6,7 ou 7,1 está dentro da tolerância. E agora, estaria dentro da tolerância? Não. Olha como é que eu eu deixei mais restrito ali a nossa medida. Então, assim, a nossa medida, ela tem essa precisão, essa tolerância, por meio da precisão, ela tem essa tolerância vinculada, beleza? As provas estão vindo cada vez mais com conceito, é muito importante você saber isso aí, tá joia? É muito importante. E aqui um exemplo meio mais prático, né, vamos dizer assim. Imagina que eu tenho aqui no dia a dia, utilizando mais ou menos essa ideia aqui do pardal. E aí você passou lá no pardal, beleza? O limite da via era 80 km por hora. Aí você passou a 82 km por hora. Você passou a 82 km por hora, beleza? Se você passa 82 km por hora no limite que é 80, você vai receber a multa? Não necessariamente, não necessariamente. Por quê? Quem está medindo é o pardal, o equipamento ali, é o radar, né? Esse radar tem uma tolerância, tem uma precisão vinculada a ele, beleza? Esse conceito que eu quero passar para vocês. Existe essa tolerância que está vinculada. E aí eu te pergunto, se o pardal for pouco preciso, vamos supor que ele passa a medição, 82, e aí a precisão está entre mais ou menos 5. Significa que
ser mais ou menos 5, se é mais ou menos 5 aqui, quilômetros por hora, e aí perceba aqui que o equipamento está te dando isso, né? Isso aqui é uma coisa à parte quando você não tem uma medida. Você está com uma régua medindo o pedaço de alguma coisa, um pedaço de papel, uma régua, você vai utilizar isso aqui, porque essa régua do dia a dia você não tem uma precisão escrita ali. Essa precisão, elas são equipamentos mesmo que servem para medir, uma coisa mais científica. Então aqui, o radar, ele tem essa precisão lá escrita nele, né? Tem isso escrito lá nele lá. Significa aqui que sua real velocidade, a sua real velocidade, depois de medir, o radar apresentar 82, significa que a sua real velocidade pode estar entre, ou melhor, está entre 77 km por hora e quanto? 87 km por hora. Eu te pergunto, você vai receber a multa? Não. Você não vai porque existe a possibilidade de você ter passado a menos de 80 km por hora. Perceba aqui os 77 km por hora. Ok? Gostaram dessa ideia aí? Olha só. Você não vai receber multa aqui, tá? E por acaso, se você estiver passando a 82 km por hora, o radar fez essa medida, só que agora ele está com uma precisão maior. Deram lá um upgrade lá no radar, melhoraram ele lá, beleza, baixaram a atualização mais recente lá dele e agora ele está melhorado. Agora ele está melhorado, ele está mais preciso. Você passou 82 km por hora e aí a sua velocidade real pode estar entre 83 km por hora e 81 km por hora. Você vai receber a multa? Sim, você vai receber a multa, porque em qualquer uma possibilidade aqui você está acima de 80 km por hora e você vai receber a multa porque o limite da via é de 80 km por hora. Infelizmente, eu sei disso, eu sei como é que funciona. O radar ele fica calibrado, tem um limite de calibração, tem um prazo de validade dessa calibração e é importante a gente sempre ver quando você receber uma multa, dar uma olhada nisso tudo. Beleza? Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de unidade de medição e precisão, porque ela tem muito conceito envolvido, fora essa parte de unidade, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que você sabe resolver algum possível problema com regra de 3 e tal. Qualquer coisa vocês escrevam aí nos comentários, mandem aí um feedback pra gente, saber onde a gente pode melhorar. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as novidades aí dessas aulas. Perfeito? Me sigam lá no Insta, sigam também o curso do Kai. E é isso, galera. Se inscrevam, compartilhem, curtem, beleza? Abraço, forte abraço para vocês, bons estudos e é isso aí. Tchau, tchau.